No início dos anos 1900, viajar de navio era o máximo. A White Star Line era uma das linhas de navegação mais proeminentes e luxuosas da época, atendendo a ricos e famosos. Com uma reputação como essa, você provavelmente esperaria que seus navios não afundassem. Bem, acho que a popularidade não garante uma navegação tranquila. Violet Constance Jessop aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Ela sobreviveu a 3 desastres em 3 navios diferentes, e todos pertencentes à White Star Line. Então, quem foi essa sortuda, ou talvez azarada, senhora, e o que poderia tê-la colocado tantas vezes em catástrofes semelhantes? Violet nasceu na Argentina. Era a mais velha de 6 irmãos de uma família de imigrantes irlandeses. Quando tinha apenas 16 anos, perdeu o pai. Então sua mãe decidiu levar a família de volta para a Grã-Bretanha, onde encontrou trabalho como comissária de bordo de um navio. Infelizmente, a mulher adoeceu alguns anos depois e não pôde mais trabalhar. Então Violet deveria cuidar de sua família. Ela abandonou a escola para procurar emprego e, seguindo os passos de sua mãe, logo foi contratada como comissária de bordo da Royal Mail Line. Isso, na verdade, era incomum para uma mulher de sua idade naquela época, já que as comissárias eram geralmente mais velhas e mais maduras. Então, aos 21 anos de idade, ela usou propositadamente roupas antiquadas para mulheres mais experientes, só para parecer mais velha. Violet deveria ficar longe de maquiagem para ajudá-la a mostrar quaisquer linhas finas em seu rosto. Não é sempre que você ouve falar de uma mulher tentando se vestir e parecer mais velha do que realmente é, mas eu entendo. Isso a ajudou a conseguir o emprego de que tanto precisava. Alguns anos depois, em 1911, ela começou a trabalhar a bordo do RMS Olympic da White Star Line, que na época era o maior de todos os navios de passageiros. Foi aqui que Jessop experimentou seu primeiro revés a bordo. Quando o Olympic deixava o porto, um navio de guerra britânico bateu acidentalmente nele, deixando-o com 2 buracos enormes no casco. Felizmente, a embarcação não tinha ido longe demais e conseguiu voltar em segurança sem afundar no mar. Ninguém ficou ferido durante o incidente. Também, durante esse tempo, um novo navio estava sendo construído e era a novidade na cidade. Chamavam-no de o Titã do Mar, o navio inafundável. Isso mesmo, eu estou falando sobre o Titanic. Violet Jessop estava realmente gostando de seu trabalho a bordo do Olympic e não tinha a intenção de ir para outro lugar. Mas todo mundo lhe dizia para se candidatar a uma transferência para o navio irmão que estava nas manchetes. Todos pensavam que seria uma embarcação incrível para trabalhar. Ela acabou cedendo à pressão dos colegas e enviou sua inscrição. Uma vez a bordo do Titanic, gostou do alojamento melhorado e estava feliz por ainda estar trabalhando com todos os seus amigos. Como todos sabemos, este navio não teve a mesma sorte que o Olympic e, com uma ironia quase cruel, certamente não correspondeu ao seu apelido. O grande Titanic inafundável afundou em sua viagem inaugural em 14 de abril de 1912, depois de colidir com um iceberg. Jessop estava em sua cabine quando a colisão aconteceu. Ela foi imediatamente chamada para ajudar no convés, guiando mulheres e crianças para os botes salva-vidas. Eventualmente, foi colocada em um desses barcos e recebeu um bebê para cuidar. No frio congelante do Atlântico Norte, eles esperaram 8 horas por ajuda. O navio Carpathia acabou vindo em socorro. Como Jessop recordou, depois que todos estavam a bordo, uma mulher correu e pegou o bebê nos braços e saiu correndo sem dizer uma palavra. Sim, ela achou estranho, mas imaginou que a mulher frenética talvez fosse a mãe da criança. Então, recapitulando, ela já havia sobrevivido a 2 colisões consecutivas de navios até aquele momento. Uma em 1911 e a outra um ano depois, em 1912. Agora vamos avançar mais alguns anos, até 1916, durante o auge da Primeira Guerra Mundial. Jessop servia então como enfermeira da Cruz Vermelha Britânica. Ela foi alocada em outro navio irmão do Titanic e de propriedade da White Star Line, o HMHS Britannic. Os projetistas dessa embarcação aprenderam com os erros dos 2 desastres anteriores da White Star Line e construíram esse para ser o mais seguro dos 3. Um dos maiores ajustes foi um número muito maior de botes salva-vidas a bordo.
Na verdade, esse navio tinha botes suficientes para transportar 3.600 pessoas, o que era muito mais do que a quantidade máxima de passageiros que poderia levar. Compare isso com o Titanic, que teve uma escassez trágica, um descuido que acabaria custando mais vidas. De qualquer forma, o Britannic havia sido convertido em um navio hospital para ajudar a levar soldados feridos de volta para casa. Mas o destino seria cruel novamente, e Jessop se viu em um terceiro acidente de navio, em um período de 5 anos. Desta vez, no entanto, não foi devido a um projeto defeituoso ou a um mau planejamento. Foi uma explosão inesperada que o levou a afundar no mar Egeu. As teorias são de que ou ele passou por uma mina subaquática ou foi atingido por um torpedo. Até hoje, ninguém sabe realmente o que causou a explosão que afundou o Britannic. Felizmente, a maioria dos passageiros e tripulantes sobreviveu. Embora Jessop estivesse entre esses sortudos, ela teve uma séria lesão na cabeça enquanto tentava escapar em um bote salva-vidas que estava sendo sugado pela força do navio afundando. Alguns anos mais tarde, depois de sofrer dores de cabeça constantes, ela finalmente decidiu ir ao médico e descobriu que havia fraturado o crânio. Você acha que esta mulher estava condenada a uma má sorte? Ou acha que foi a boa sorte que a levou a passar por maus momentos? Talvez fosse um pouco de ambas, ou quem sabe, ela fosse apenas uma sobrevivente resiliente. Mesmo em tenra idade, Jessop já havia passado por uma circunstância improvável. Quando era garotinha, ficou muito doente e os médicos lhe deram poucos meses. Bem, ela obviamente sobreviveu a esses eventos e até mesmo viveu mais que todos os seus irmãos mais novos. Talvez seus primeiros anos difíceis tenham lhe dado a coragem de que precisava para suportar todas as outras experiências difíceis que teria mais tarde na vida. Eu acho que só podemos especular. Jessop foi única de outras maneiras também. Quando fez 36 anos, decidiu se casar. Seu noivo, John James Lewis, de 46 anos, era supostamente um comissário de bordo, de acordo com os registros. O casamento aconteceu em 29 de outubro de 1923, uma segunda-feira, e provavelmente um dia cinzento, se estamos falando de Londres. Se você é do tipo supersticioso, talvez não se surpreenda ao descobrir que o casamento não durou muito tempo. Jessop nunca teve filhos, o que era bastante raro em uma época em que um estilo de vida sem crianças não era realmente aceito. Bem, em todo caso, Jessop colocou todo o seu tempo e energia em seu trabalho. Ela realmente deveria amar o que fazia para viver, pois, apesar de tudo o que passou, continuou a trabalhar como comissária de bordo por mais de 40 anos. Até trabalhou em uma linha de cruzeiros que a levou ao redor do mundo 2 vezes. Felizmente, nunca mais enfrentou outro desastre no mar depois do Britannic. 3 vezes deve ter sido o suficiente. A senhora inafundável, como foi apelidada, acabou se aposentando para morar em uma pequena casa de campo no interior da Inglaterra, que decorou com bugigangas que colecionou durante suas 4 décadas de trabalho e aventura. E veja só, Violet relembrou um dia estranho em que uma mulher a chamou alegando ser o bebezinho que ela havia cuidado durante o resgate do Titanic, tantos anos antes. Mas a interlocutora misteriosa desligou antes que qualquer conversa fosse iniciada. Algumas pessoas pensam que isso foi apenas uma brincadeira, mas Jessop jurou que nunca tinha contado a ninguém sobre o bebê que havia resgatado há tanto tempo. Bem, isso é realmente intrigante. Ela morreu aos 83 anos em 1971, e acho que se pode dizer que Violet Jessop viveu uma vida plena e feliz, dando-lhe tantas histórias incríveis para contar. Rapaz, teria sido legal sentar e conversar com essa mulher incrível. Você conhece outras pessoas comuns que acabaram tendo uma vida extraordinária? Deixe-me saber nos comentários. Se aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, não vá a lugar algum ainda. Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Basta escolher o da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida.